Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, é a leitura bíblica em classe. Todos acharam, amém? Eu vou ler do versículo 14 ao versículo 26. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Está escrito assim a palavra de Deus. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé poderá salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitáveis e fartáveis, ele não der de coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tem tu fé, eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se as escrituras que diz, creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem não é justificado pelas obras somente, mas também pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Primeira coisa que nós temos que entender é que a obra aqui, ele não está falando de uma única obra específica. Ele está falando daquilo que Deus chamou você para fazer, ou da obra de Deus em geral. Tá? Ele cita aqui dois exemplos interessantes. Três exemplos. Socorrer uma pessoa com mantimento cotidiano, com a necessidade cotidiana. O caso de Abraão, que foi justificado pelas obras, e de Raabe, que também foi justificado pelas obras. Ele coloca isso de maneira proposital. Na verdade, ele não foi justificado pelas obras. Eles demonstraram a sua fé com a obra. Né? Tem tu fé? Mostra-me. Então você mostra a fé que você tem realizando a obra de Deus. A proposta do Tiago, ela é muito interessante. Tá? Na sua carta, ele vai exortar os irmãos hebreus convertidos a se manterem firmes na fé. E o Tiago vai dizer que se manter firme na fé é realizar a obra de Deus. Tudo que Deus mandou você fazer é obra de Deus. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é você fazer tudo aquilo que Deus mandou você fazer. E tudo aquilo que Deus mandou você fazer só tem a ver com duas coisas: conversão de alma e o aperfeiçoamento dos santos. Se o que você faz não gera essas duas coisas, provavelmente não faz parte daquilo que o Senhor colocou como obra de Deus. Quando perguntaram para Jesus qual era a obra de Deus,
Ele respondeu: a obra de Deus é esta, que creem no Pai como único e verdadeiro e no seu Filho Jesus Cristo, a quem ele enviaste. Em João capítulo 6, Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Entendeu? E a obra que ele vai dizer que ele veio realizar era salvar as almas, ressuscitá-las no último dia. Então tudo que Jesus fez, ele fez para que almas fossem salvas. E tudo que o Senhor mandou os seus discípulos fazerem, ele mandou os seus discípulos fazerem para que almas sejam salvas. Não só serem salvas, mas que os salvos sejam aperfeiçoados. Então o Senhor, ele dá para a sua igreja pelo menos 3 dons. 3 dons no plural. Os dons ministeriais, os dons espirituais e os dons assistenciais ou dons de serviço. Os dons ministeriais você encontra em Efésios capítulo 4. Os dons espirituais você encontra em 1 Coríntios capítulo 12. E os dons de serviço você encontra lá em Romanos no capítulo 12. Os dons ministeriais, ele tem como objetivo o aperfeiçoamento dos santos e também a edificação da igreja. Os dons assistenciais ou dom de serviço, ele tem como objetivo o funcionamento do corpo. E os dons espirituais, ele tem como objetivo a edificação da igreja. Como nós somos o corpo de Cristo, um corpo ele precisa crescer, se aperfeiçoar e se movimentar. E quando eu falo movimentar, não estou falando de movimentos particulares de algumas denominações ou ideias de líderes, nem estou falando de movimento de igrejas pentecostais ou neopentecostal. Eu estou falando no sentido literal. Um corpo, literalmente, ele precisa se movimentar. Porque se um corpo, literalmente falando, ele cresce, mas ele não se aperfeiçoa, ele fica aquela pessoa que nós chamamos no linguajar popular um abestalhado. Um abestalhado. E você vai ver que tem muitas igrejas abestalhadas. Por quê? Porque não cresceu racionalmente, falando de acordo com a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que o nosso culto a Deus deve ser racional. Existem igrejas que querem crescer intelectualmente, mas não cresce na sua expansão. Ela se torna uma igreja nanica. Tem muita igreja nanica. Igreja de homens que tem muito conhecimento, mas a igreja é pequena, não cresce. E eles dão uma justificativa dizendo: a igreja que cresce muito é antibíblico, porque não. Jesus, ele projetou uma igreja para crescer, para encher a face da terra. Entendeu? Um corpo, ele precisa se movimentar. Por quê? Porque se o corpo não se movimenta, ele atrofia o corpo. Existem muitas igrejas atrofiadas. Então o Senhor deu os dons ministeriais, os dons assistenciais, e o Senhor deu os dons espirituais para que o seu corpo cresça, se aperfeiçoe
e edifique. Que ela tenha o movimento de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, eu não consigo entender como existe uma grande diversidade entre as igrejas evangélicas. Fazer parte da igreja evangélica hoje é fazer parte do grupo mais dividido e mais controverso que nós temos conhecimento. E eles têm a mania de dizer o seguinte: não, quem gosta de uma igreja mais de fogo vai para ali, quem gosta de uma igreja mais disso vai para lá. Não, não existe isso. É um corpo só, corpo de Cristo. Qual é a obra que nós deveríamos fazer? Nós temos que fazer a obra que Jesus fez quando esteve aqui através do seu corpo. Quando Jesus esteve aqui num corpo humano, ele realizou qual obra? É esta obra que nós temos que realizar. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então, nós não tínhamos que realizar nenhuma outra coisa que, se Jesus estando aqui presente, não realizaria. Mas ele está aqui presente. Mas nós conseguimos realizar coisas que Jesus não realizaria. Raciocine comigo. Tem como seu corpo realizar alguma coisa que a sua cabeça não queira que ela realize? Pois Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. E nós não deveríamos realizar nenhuma coisa que Cristo não faria. Então, tudo aquilo que você faz que Jesus não faria, você não está fazendo a obra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Jesus disse uma vez para os discípulos, eu gosto muito desse texto, e sempre quando eu tenho oportunidade eu repito ele. Jesus disse, não é não é o discípulo maior do que o seu mestre, e nem o servo maior do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Basta isso. Basta isso. Então nós não devemos fazer mais nada além disso. Mais nada além do que Jesus fez. Jesus ele fala assim, ó: a obra que eu faço, o Pai faz igualmente. Jesus não fez mais nada além do que o Pai faria. Mais nada além do que o Pai faria. Jesus não disse mais nada além do que o Pai diria. Ele disse, o que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo como o Pai mandou dizer. Mas nós, muitas vezes, queremos dizer coisas que Jesus não diria. Fazemos promessa que Jesus não faria. Pregamos mensagens que Jesus não pregaria. Ensinamos coisas que Jesus não ensinaria. Aconselhamos o que Jesus não aconselharia. E mandamos o que Jesus nunca mandaria. Fazer a obra de Deus, irmãos, é você fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Você não tem que fazer mais nada além do que Jesus mandou você fazer. E o modelo é Ele. O modelo é Ele. Ele disse em João capítulo 15, ele disse para... Não foi João capítulo 15? Não. Agora esqueci o capítulo. Mas ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Nem mais e nem menos. Assim como o Pai me enviou.
para fazer tal coisa, assim eu também envio a vós. Nem mais e nem menos. Nós não temos que criar estratégias para poder ganhar alma. Nós não temos que criar estratégia para poder manter as pessoas dentro da igreja. Nós não temos que inventar nada. Nós não temos que resgatar nada que a cruz já aboliu. Nós só temos que fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E se nós fizermos isso, seremos bem-sucedidos. Jesus disse: eu vos nomeei para que vocês vão e deem frutos. Nós temos que dar os frutos que Jesus deu, mais nada. E o que nós passarmos disso, não fizermos isso, nós temos que admitir que nós falhamos, que nós erramos. Nós temos que tirar do nosso meio o sincretismo religioso, nós temos que tirar do nosso meio o paganismo, nós temos que tirar do nosso meio o secularismo e só fazer o que Jesus faria, para que a glória seja dele e não nossa. Tem gente que diz que faz coisa para a glória de Deus, mas é mentira. Porque quem busca a glória do outro, busca fazer a vontade do outro. Jesus, ele disse: se eu buscasse a minha glória, mas eu busco a glória do Pai, por isso que ele faz a vontade do Pai. Nós dizemos que queremos buscar a glória de Cristo, mas nós fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade, de acordo com nossos cursos de crescimento de igreja, de acordo com nossos livros que nós lemos sobre tática de crescimento de igreja. Mas nós não fazemos a vontade do Pai. Nós não fazemos a vontade de Cristo. Jesus, ele só buscou fazer aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Quando Jesus está no Getsêmani, ele pergunta: Pai, se tu quiseres, tu bem pode afastar de mim esse cálice. Sabe por que a única forma de nós sermos salvos era através da morte de Jesus Cristo? Não é porque Deus não tinha poder de salvar as pessoas de outra forma. Foi porque Ele quis assim. Jesus respondeu: mas contudo seja feito a sua vontade, e não só a sua única possibilidade. A sua vontade é esta, que a salvação seja com este preço. Ele quis assim. Acabou. Quando os discípulos voltam lá em João capítulo 4 e falou: mestre, come, ele disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem. Porventura deu alguém a ele alguma coisa para comer? Ele disse: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra do jeito que ele quis que fosse feito. O Pedro, quando no seu discurso lá perante os principais da sinagoga, ele disse: verdadeiramente, Pôncio Pilatos, Herodes, os judeus e todos os gentios mataram o seu ungido, mas fizeram tudo conforme o Senhor determinou. Ele quis assim. E é isso que nós temos que estar dispostos a fazer. A fazer o que Ele quer, não é o que eu quero. Da maneira que Ele quer, não como eu quero. E no fundo, a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Mas Ele disse que aquele que vem até Ele e olha para trás, não está apto para o reino. Não está apto para o reino. Então, a grande questão que fica é: o que é que as pessoas entendem como obra de Deus? A obra de Deus é você fazer aquilo que Deus quer.
Se você faz aquilo que Deus quer, da maneira que Ele quer, conforme Ele quer, entenda uma coisa. Jesus, ele disse que o Espírito, quando viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é a gente que faz isso, é o Espírito. Então eu tenho que evangelizar da maneira que Ele quer que evangelize. Jesus, ele disse, quando o Filho do Homem for levantado no madeiro, eu vou atrair todos até mim. É Ele que atrai a pessoa até Ele. Não é a estratégia, não é chamada na televisão, não é nada disso. É Ele que faz isso. Jesus, ele disse, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Não é gente que faz isso. É Jesus que faz isso. Deixe Jesus ser Jesus e nós sejamos o que nós temos que ser. Amém?